Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quem é que vai estar vendo esse negócio aí, pegar essa dinâmica da coisa. O NEAB Itapetinga está continuando com a programação da Consciência Negra, só que nós tivemos que alterar o seu formato. Essa alteração ocorreu em virtude do número insuficiente de intérpretes para que a gente consiga promover a atividade de maneira interativa, né, através de live, como está sendo bem comum nesse momento. Então, a gente foi obrigado a mudar de formato, de modo que a gente pudesse garantir a acessibilidade a nossos estudantes surdos. E aqui fica o pedido para a necessidade de contratar, né, mais profissionais para que garantam tanto a acessibilidade quanto a qualidade de trabalho para eles. Dito isso, na atividade de hoje a gente vai contar com Larissa Fulana de Tal, que é seu nome aí de trabalho, e ela vai promover uma oficina, né, para a gente. Eu vou pedir para ela se apresentar e já começar a oficina e que a gente vai ter uma boa atividade hoje, tá? Vai lá, Larissa. Vamos nessa. Boa. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim, tô sim. Gente, eu vou fazer as palavras de Xinha minha, né? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Boa madrugada também, para quem madruga como eu. Quero agradecer o convite, assim, pelo NEAB e parabenizar também por essa atividade. Acho que os NEABs, né, em todos os espaços da universidade, os institutos, têm um papel fundamental mesmo para a população negra, mas para a sociedade brasileira, né, de forma geral. E foi um prazer, sim, de verdade. Quando eu soube que era do Instituto e quando eu soube que era do NEAB, eu fiquei muito feliz, né, contente de pensar nessa oficina. Como ele me apresentou, meu nome artístico é Larissa Fulana de Tal. Carrego esse sobrenome como uma provocação social, né, de quais são os sobrenomes que valem, né, os sobrenomes que a galera, de forma geral, validam como importantes ou não, e ao mesmo tempo fazendo a provocação de que quase o ex, né, também, que eu não sou literalmente propriedade de ninguém. É uma questão. E também fazendo uma homenagem a Luiz Fulano de Tal, que é um escritor negro, que escreveu a novela histórica chamada Noite dos Cristais. Quem não conhece, conheça, que é lindo. É uma novela histórica bem pequenininha e é escrita por ele, Luiz Fulano de Tal. Mas vamos nessa, né? A oficina começa agora, está sendo gravada, uma pena não ter interação, sinto muito. Mas eu vou falar aqui, qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu Instagram, que é @olhosabertosaudiovisual. Estou lá, né? Demora um pouquinho para responder, porque eu sou equipe, então dou corre de várias coisas, mas respondo. E é isso. A oficina de hoje, né? Esse bate-papo de hoje, a gente vai começar fazendo um leve panorama sobre o processo da imagem em movimento desde o princípio, né? Que a gente, hoje, com a nossa imersão de tantas imagens, a gente acaba achando que sempre foi assim, né? Mas não foi. Então, a gente entender como é que nasce, de fato, a imagem em movimento, mas, para além disso, assim, como é que nasce a busca da humanidade captar o movimento, né? O movimento como um grande senhor, né? O qual eu referencio, que é essa possibilidade de captar o movimento. Esse é um ponto. E no final a gente vai passar um exercício, então tenha papéis, caneta na mão, para a gente começar a oficina de fato, assim. E é isso. Eu vou passar e qualquer coisa vocês sinalizam ou perguntam por lá ou pesquisa, né? Tem o seu Google aí, se vocês pesquisem também. Eu vou compartilhar a tela aqui. Iniciar o compartilhamento. Apareceu aí? Para mim, não. Ah, Agora sim. agora foi? Ah. Então vamos nessa. Eu vou começar aqui. Eita. Então, aí a primeira provocação que eu faço, a gente vai começar, como eu falei, que é o nome da minha produtora, inclusive, é Olhos Abertos, porque eu gosto de provocar. Sou geminiana, gente. Falo pra caramba. E sou essa pessoa provocadora. E que é a ideia de que a gente comece a olhar para as imagens que a gente fica imersa, né? De um outro olhar, assim. Por exemplo, você já pensou, né, de como essa imagem que vocês veem todo dia, cotidianamente, elas são feitas, né? Tipo, desde a animação, a novela, aos stories do Instagram. Vocês já pensaram, né? Por que a gente tem essa possibilidade, essa ferramenta, né?
hoje, de captar o cotidiano, né? Então, é a partir dessa provocação que eu trago essa reflexão de a gente pensar esse momento que a gente está vivendo da imagem, né? A gente vai ver que, assim, cotidianamente, a gente tem acesso à imagem em movimento, com todos esses aparatos que eu falei, mas para além de ter contato da imagem, de que é produzida, a gente tem produzido muita imagem, né? A gente, com o celular, basicamente, eu não sei se vocês, a geração de vocês, teve contato com a câmera digital, mas a minha geração de 1990, em 2000, eu tive contato com a câmera digital e era a grande Coca-Cola, assim, tipo, era a grande coisa. Quem tinha câmera digital, assim, uau, era grande coisa. Aí você vê como as coisas foram compactando. A gente tem agora um celular que liga, que faz diversas outras coisas e que produz imagem também, além dele mesmo ser uma imagem, né? Se a gente for ver, por exemplo, os celulares de hoje não tem, assim, parte física mesmo, assim. A gente não tem contato com a questão física para além da tela. Então, como esse lugar da imagem está tão com a gente, assim, a gente clica em imagem, né? Os números que a gente digita a imagem, enfim, eu tô achando isso uma loucura, mas é o que a gente está vivendo hoje, que é a digitalização de tudo. Ô, Então, Larissa, pode mandar, pode mandar. desculpa me atrapalhar, mas é que eu lembrei que quando eu era adolescente, para a gente ter acesso a uma foto digital logo no início, eu não tinha grana para ter uma máquina, que era uma grande parte das pessoas, tinha sites que tiravam fotos de você em festas. Então você ia lá no site e, Ah, eu também tirei. e aí você conseguia a sua foto, que era assim, você tinha que torcer para Sim, pegar e tirar no site. Hoje tá na mão de todo mundo tirar uma foto, né? sim, eu tive essa experiência também de ficar caçando minha foto no site de festa. Super tive, super. Foi massa você falar isso, porque é importante lembrar da hierarquia da imagem também. Por exemplo, quem tinha a sua possibilidade, né, de registrar a sua história, a sua memória, né, memória familiar, de forma geral, foram os colonizadores, né? A gente vai ver, por exemplo, que grande parte do material imagético, né? Os registros, não, para além da fotografia, viu, gente? Pensando na pintura também como registro do realismo, ela foram feitas pelos colonizadores, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, é só você parar e perguntar, pergunte à sua mãe se ela tem imagem da infância dela, né? Pergunte à sua avó, seus avós, né? Se eles têm fotos da infância, juventude. Dificilmente, em específico as famílias negras, Safira Moreira é uma cineasta que tem um filme chamado Travessia, né? Se vocês não conheçam, dê uma pesquisada. E ela fala justamente dessa memória, que é a memória dessa busca por fotografia de famílias negras. Então, a gente entender que esse acesso, né, a essa memória física, ela por um grande momento, ela foi dominada, né? Ela não era democrática. E aí a gente vai perceber, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm foto, como eu tinha colocado, e como era mais difícil, né? A foto antes precisava ser fotografada e revelada. Até hoje, por exemplo, minha mãe tem eu quero até revelar. Aquele filme teve fotografias que não foram reveladas, né? Porque na época era muito caro. Então, eu acho que tem uma série de debates que eu não vou me alongar aqui agora, mas uma série de debates dessa coisa da possibilidade de produzir imagens que a gente tem hoje na mão e a gente não valoriza. Por exemplo, uma coisa mesmo, eu acho que quando de vocês pensarem que perdeu o celular, perdeu todas as imagens, né? Ou então apagou uma pasta, perdeu tudo. E o que acontece é reflexo. Você botou até a mão na cabeça, né? Tipo, ai meu Deus, tá acontecendo. Desesperador. É desesperador. Então, gente, para além de salvar no Drive, revele suas fotinhas, pelo amor de Deus, revele fotos. Então, já está rolando uma geração agora de voltar a revelar fotos, justamente por isso, porque assim, perdeu o celular, perdi a foto, sei lá, de eu e minha avó, que tem 94 anos, justamente porque está numa sociedade que tudo é muito, ao mesmo tempo é tudo muito acessível, é tudo muito rápido, mas é tudo muito é, rápido também, né? A possibilidade que eu tenho de resistir é a mesma possibilidade que eu tenho de perder as fotos. Deu um piripaque no celular, perde tudo. Isso acontece também nos vídeos, por exemplo. Eu trabalho com vídeo, né? Então, se eu não tiver um HD a mais, às vezes o cliente liga para, tipo, Larissa, 6 meses depois, Larissa, tem meu material? Não. Porque, assim, se eu entreguei ao cliente, eu não tenho condições de guardar
o material do cliente por 1 ano, 2 anos. Porque o material de vídeo é muito grande, né? Então a gente começa a pensar essa coisa assim, onde de fato as imagens estão sendo armazenadas. Esse é outro ponto, outra coisa. É muita treta o lugar da imagem, mas a gente começar a avaliar essas coisas assim. E as perguntas, eu acho que chave é: eu estou refletindo as imagens que eu sou, que eu tenho acesso, há um reflexo de fato, ou a gente só consome e pronto. Eu estou refletindo as imagens que eu produzo e por que eu produzo, né? Então eu acho que a gente, nesse momento que a gente vivencia, existem esses dois campos, né? As pessoas têm naturalizado, por exemplo, a quantidade de vídeos que tem rolado no WhatsApp, como a voz da autoridade. É um médico, né? Então, a quantidade de. Por exemplo, eu soube de um vídeo agora da parada da antivacina. É um cara vestido de médico que ninguém sabe o nome, inclusive, não sabe quem é, né? Mas como ele, aparentemente, um homem branco vestido de médico, falando anti-vacina, pronto, é verdade. Então, a gente voltar para esse lugar da credibilidade que a imagem e vídeo tem ganhado uma proporção gigantesca. E que isso é bom, mas é perigoso, né? E aí a gente começar a entender o nível do perigo que as imagens também causam, né? É um nível, assim, assustador, assustador. Ao mesmo tempo, a gente. Mais um ponto da imagem. Gente, eu vou escrever sobre isso, porque senão eu vou ficar falando assim loucamente. Mas, assim, perceber, por exemplo, se vocês assistirem Black Mirror, que é uma série que está na Netflix, tem uma parte mesmo que é interessantíssima, né? Que as pessoas. Tem algumas situações, as pessoas estão filmando situações. Elas não estão reagindo às situações. Então, é assustador, né? Eu vivenciei uma situação em São Paulo de uma tentativa de suicídio. As pessoas estavam filmando a tentativa de suicídio daquele homem, né? Um homem negro, mais velho, acho que tinha uns 50 anos, engravatado, tentando se jogar. É assustador isso. Eu fiquei extremamente assustada porque eu nunca tinha visto isso em Salvador, assim. Mas tinha uma quantidade assustadora de pessoas gravando. Os bombeiros precisou tirar de forma quase violenta as pessoas que estavam gravando. Porque o objetivo era salvar o cara. Mas qual era o objetivo daquelas pessoas que estavam filmando a tentativa de suicídio de um cara desesperado, não sabendo pelo que, mas estava desesperado. Ele estava do outro lado, né? Então, por que eu estou relatando isso? Assim, veio isso na minha memória agora. De eu entender da desumanidade também que a imagem faz, né? Então, acho que é a coisa de a gente começar a pensar para muitos ângulos essa humanização, legitimação, desumanização, violência, assim, ao mesmo tempo, de quantas violências são registradas pelo celular, violência policial, que o celular se torna uma grande arma. Então, a gente precisa começar a refletir o potencial e o perigo que as imagens têm causado na nossa vida, né? Ao evento, é isso. Mas vamos passar para adiante. Mas eu acho que é trazer essas provocações, né? Aí você deve estar se perguntando, mas para que, né, Larissa, tantas provocações? Eu acredito, e eu acho que a gente está nesse momento, que o ato de fazer, né, saber editar, saber gravar, saber fotografar, não é assim, não é nada se você não tiver uma reflexão por trás, né? Porque, assim, aprender a fotografar é possível, né? Você estudando luz, estudando por aí vai. Mas se você não reflete aquilo, você reproduz, né? Então, eu, enquanto uma cineasta provida, né, vindo, né, do cinema negro e do debate do cinema negro, e aí você pergunta o que é cinema negro, né? É a busca da representatividade da população negra nas suas diversas esferas, para além das câmeras, atrás das câmeras. A gente começa a entender que é o mesmo propósito do cinema do continente africano, né? Que é a descolonização mental. Então, para eu olhar para o mundo de outra forma, eu preciso refletir as imagens que constituíram o meu imaginário. Então, por exemplo, e quando as pessoas perguntam, né? Larissa, quais são as suas referências? Aí você vai perguntar, Larissa é uma cineasta, deve ter umas referências super legais. A minha referência, né, de infância e adolescência foi Sessão da Tarde. Então, como muitas de vocês. Né? Então, a gente precisa entender o que é ser formado pela Sessão da Tarde e Rede Globo, né? A gente precisa entender o que é ser formado para ser uma tentativa de Paquita. Mas, é engraçado, mas ao mesmo tempo é entender que isso impacta a nossa subjetividade, né? Teve uma fala que Paula Gomes, que é uma cineasta baiana, que ela fez o documentário Jonas, o Circo Semona, ela falou essa frase de uma outra pessoa, mas eu vou reproduzir porque eu ouvi dela.
que eu achei muito bonito, que falava assim, a arte não salva o mundo, e de fato não salva nada. Mas a arte salva almas, e as almas salvam pessoas que salvam o mundo, né? Então, tipo, eu acho que a gente começa a refletir, e o processo de consciência é essa tentativa de salvar pessoas mesmo, né? Não, e as pessoas que salvem o mundo, porque o bicho está pegando. Mas é isso, assim, a gente começa a refletir sobre tudo isso. Mas voltando para a questão do processo da imagem, eu trago aqui para vocês, né? A gente está com celular hoje, tem umas câmeras fotográficas super legal, tem umas câmeras que gravam o pelo da pessoa, 8K, 4K, tem televisão 4K, tem 3D, tem um negócio todo. Mas a primeira câmera, de fato, que a gente tem é essa câmera, que é considerado aqui é cinematógrafo, né? O cinematógrafo, ela foi segundo a história oficial. Então a gente está aqui diante da história dita oficial, mas a gente sabe sempre que invenção, onde tem invenções e ciências, sempre tem muitas pessoas fazendo diversas experimentações e fazendo diversas coisas, né? Então, por exemplo, um computador não foi criado por uma pessoa só, foi criado por diversas cabeças e alguém patenteou o computador. Então, nesse lugar, né, dessa história oficial, os irmãos Lumière têm uma grande evidência, porque, e tá escrito errado aí, viu, gente, mas é irmão Lumière, eu botei Lumière, mas é só Lumière. Eles são super considerados caras assim, do cinema, dos inventores do cinema, por conta desse cinematógrafo. Eles eram filhos do dono de uma fábrica no final do século XIX, então a gente vai compreender também quem é esses caras que tiveram acesso à tecnologia, né? Mas é a Europa, né? É Paris, né? Enfim. Então, é esse cinematógrafo que começa, de fato, a captação do movimento. O primeiro filme é esse daí. E tá bem em câmera lenta, mas dá para entender. As pessoas, quando assistiram esse filme, que se chama A Chegada do Trem na Estação, de 1896, as pessoas ficaram loucas, assustadas, assim, ó, eu interpretando. Olha só. E aí, essa questão do susto, né, é porque as pessoas nunca tinham visto uma imagem em movimento, assistiu isso e ficou impactada. É como a gente hoje ir para uma sala. Tem uma sala de cinema 4D agora, né? Tem sala de cinema 4D. Que sente tremor da cadeira, tem cheiro, e por aí vai. É como se a gente tivesse. Eu ainda não fui, não, viu? Minhas irmãs que já foram adolescentes. Elas já foram, falaram que tem, que vai me levar e tal. Mas que é essa de como as imagens criam sensações reais, né? Quantas vezes você já chorou assistindo filme? Eu choro, tá? Então, tem filmes que eu super choro, assim. E por que isso, né? É porque a gente, de fato, imerge na história, né? O nosso corpo, a nossa sensação tá ali. Ao mesmo tempo, por exemplo, teve uma peça de teatro que me fez chorar do começo ao fim, que foi a peça Água dos Soares, que Larissa Luiz interpretou. Eu tava, beleza, eu tava sensível, mas assim, a peça, eu sentei, não existia mais mundo para mim. Era só aquela peça, Larissa Luiz interpretando Elsa e aquelas mulheres todas interpretando Elsa. Então, de como a arte faz a transporte, né? Do geográfico. É para além do geográfico, de fato. Mas eu acho que, voltando à questão da chegada do trem na estação, é isso. É criar essa sensação, né? De real. E a arte tem um pouco disso, né? Essa relação, de fato, da representação do real e tal, por aí vai. Aí eu interpretando as pessoas se assustando, bem a minha cara. Mas eu trouxe essa imagem, bora ver se vai rolar. Se realmente é uma coisa só do mundo de antes, né? Tipo, se assustou? Por exemplo, tem uma série de brincadeiras na internet de vídeos que de repente a bola passa, né? De repente bate na câmera e a gente se assusta. Eu me assustei editando esse vídeo quando eu baixei, que é essa coisa de como a gente tem uma sensação de, né? E não realmente é. Então é por isso que Robert Stan tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim, é, a, o mundo estrutura e reconfigura a linguagem, mas a linguagem também reconfigura o mundo. Porque de quantas vezes a gente é tão fã de determinada coisa e começa a interpretar aquela coisa, né? Quantas vezes a galera bota nome de filho, de filha, de ator de novela, de
de personagens, né? Então, de como existe um atravessamento entre imagem e realidade, né? De fato, assim, existe um atravessamento. Por outro lado, eu acho que talvez é importante a gente entender, por exemplo, vocês olharam essa imagem do trem e falaram assim, nossa, que antepassado, né? Tipo, que passado isso, não tem mais nada. Mas o que acontece? Os irmãos Lumière, ele tem uma série de pequenos filmes que registra a saída de operários da fábrica, a chegada do trem, como eu exibi a vocês, um bebê andando, coisas do cotidiano. E que, para mim, eu ainda não tenho como comprovar isso, porque eu não consegui ainda um diploma nesse sentido, né? Mas a minha reflexão, né, enquanto cineasta, que existe uma conexão muito temporal do que os Lumière faziam no final do século XIX e o que a gente faz hoje em pleno século XXI, que é registrar o cotidiano, né? Então, tipo, a galera vai comer, fotografa o prato. A galera vai, sei lá, para qualquer lugar, tá fotografando alguém saindo ou fazendo nada. Aí você vai ver no stories do Instagram o que é que tem cotidiano de pessoas. As pessoas estão fazendo coisas que não tem nada demais, grande parte das coisas. Então, tipo, é entender que, tipo, será que realmente se a gente cria essa linha temporal, né, de se sentir a evolução porque tem um celular e blá blá blá, será que realmente é um processo, né, desse nível ou é uma parada circular, né, relação temporal, assim? É uma reflexão que eu faço, é uma provocação também de circularidade, né, da relação de tecnologia. Eu acho que não há como dizer que a nossa tecnologia hoje é realmente mais avançada do que esse período, assim, porque existe os propósitos estão usando para a mesma coisa. A minha sensação é essa, assim, quando eu vejo algumas coisas. Gente, mas a gente está resistindo o cotidiano até hoje, sabe? Assim como tem vida educacional até hoje, assim como tem vários formatos fílmicos que foi no começo do cinema, existe até hoje. E as pessoas se acham assim as grandes coisas, né? Mas vamos nessa. Eu acho bem delicado essa coisa de ficar se olhando temporalmente, assim, como se fosse melhor do que antes, né? Esse alinhar. Aí tem esse cara que eu trago também, que é Edward Muybridge, para quem tem curiosidade, que é um cientista que estudava anatomia e que fotografava, né? E aí ele começa a registrar. Aí o que acontece? Aí tem uma pergunta que eu até falei com o Shin, ele até falou assim, o que é isso? Que houve na Europa também, gente, é isso, né? Toda a história catalogada e registrada é europeia do cinema. E é ela que eu estou estudando porque é ela que acabou sendo registrada. Mas a gente sabe que a história é bem complexa, né? Sim, então. Mas eu vou trazer esses caras porque é o que está na história para a gente entender também alguns processos. E Edward Muybridge, ele é um cientista que estudava anatomia de animais e humana. E aí ele foi convidado por um apostadores de cavalo, porque a galera começou uma grande discussão que um acreditava que o cavalo tirava as patas do chão. Outros acreditavam que não. Hoje a gente pode olhar no YouTube e colocar cavalo, corrida de cavalo e ir parando o vídeo. Mas naquele período, não. Então, o que é que ele faz? Ele pega várias câmeras, instala na pista e coloca cordas, tipo ativadores, né, de automático para ir puxando e fotografando, e coloca na pista de cavalo. E aí tira a foto que a gente vai ter é essa aqui. Isso é sequência de fotos, né? Então, tá vendo como cria uma sensação de movimento, né, da imagem? Então, a gente faz isso até hoje. Tire várias fotos com vários movimentos e coloque uma sequenciada a outra. Pode até fazer esse exercício, sabe? É isso. São várias fotos, são 16 fotos, que faz essa sensação de movimento. E aí você fala, nossa, Larissa, isso foi criado no final do século XIX. E aí o que acontece? Os desenhos animados também têm esse mesmo princípio, que é uma sequência de imagens. Essa pessoa sou eu fazendo um GIF. Olha só como eu estou dançante. É 3 fotos sequenciadas que cria essa sensação de vídeo. Aqui eu faço a provocação que a gente refletir que isso que eu estou falando não necessariamente é a verdade absoluta, né, da história, mas é o que está registrado nela. Eu sempre reproduzo isso.
Mas aqui são os irmãos Lumière, os inventores do cinematógrafo, como eu tinha colocado anteriormente. E esse cara aqui, ele é Méliès. Ele é Méliès, que é considerado o grande mágico do cinema. Ele fazia efeito visual, efeitos visuais na. Acho que dá para perceber aqui, por exemplo, com essa técnica de fazer fotos, né? Sequencialmente também. Perceba aqui a cabeça dele, ele bota um saco, enfim, são vários artefatos que são feitos. E isso era feito manualmente, né? Tipo, frame a frame, assim, vídeo a vídeo. Aí você deve estar se perguntando o que é frame, né, Larissa? O que é isso, né? Antigamente, né, a película, os vídeos eram feitos de forma física, não digitalmente como a gente vê hoje, né? Tipo, gravar um celular tá na memória do celular. De fato, existia uma impressão na película, né? Ou uma impressão no filme das coisas. Então, é esse princípio básico aí. Esse período não tinha filme, né? O filme foi feito para fotografia. Normalmente era chapa fotográfica e por aí vai. Mas Ô, vamos Larissa, avançar. E é isso. Larissa, Eu tô aqui. quando a gente vai botar um vídeo no Instagram, ele pergunta se você quer botar como opção de capa. Aí você vai passando um videozinho assim, vai ficar como capa quadro a quadro. Aquilo que é frame, né? Isso, pronto. Foi a melhor referência. Isso é frame. Que é aquela quantidade de fotografias todas que faz é o frame. É a quantidade de frames que vai fazendo o vídeo. E você vai passando, dá pra viver no movimento, né? Que vai criando. Ali é uma pista, né? Tem como editar também no Instagram, né? Não. Corta. Não, não corta. Corta. Eu acho que tem como É, cortar. Mas vamos nessa. Eu acho que aí aqui eu já tô caminhando para o momento já de chegar na montagem, né? Aí vocês vão se perguntar por que eu tô falando tanto da imagem, mas é para a gente entender que aí, não adianta falar sobre a edição de imagem sem refletir a própria imagem. Então, como é que eu vou falar sobre a edição da imagem sem refletir qual é o papel da imagem e quais são as questões? Esse cara aí, aqui é a película, ela está aqui, que é essa sequência de fotografias, né? Depois vocês podem pesquisar também cinematógrafo, películas. Se você nunca teve contato com isso, acho que vale a pena. Não bote película apenas, bota película de cinema. Porque se botar película, parece película de celular. Eu tava pesquisando que eu queria comprar umas películas de filme pra ter assim, sabe, na exposição. Aí eu botava película de tipo, só parece película de celular agora, que sacanagem. Aí tem que botar película de filme. Mas é isso, gente. Aí aqui, essa tela, eu trouxe o Lechó. Ah, sim. Falei, mas voltando aqui, Geminiana dispersou. Voltando aqui, o, o cinema ele não nasce como arte, como eu tinha colocado a vocês, ele nasce de feira de invenções, nasce de experimento, nasce de registro, ciência, aposta e por aí vai. Aí, no começo do século XX, a galera começa a se reunir e debater sobre a legitimação do cinema como arte para além da técnica, né? Porque assim como o cinema, a fotografia também foi posta, né? Opa! A fotografia foi posta que não era arte. Por quê? Porque as pessoas achavam que era só uma tecnologia, né? Era lá só botar o botão e pronto, não é arte. O cinema, assim como a fotografia, também houve um longo percurso histórico para se legitimar como arte, né? Mas a gente sabe que o cinema não é só arte, né? É indústria, é recurso, é dinheiro, é mercado, né? Então, é narrativa. Então, para a gente começar a entender que tudo vai para além do fato, né? Mas vamos lá. Aí no começo, no século, em 1920 e 30, por ali, década de 20 e 30, a gente vai ter, é isso, Larissa? Anos 20. Princípio dos anos 20, a gente vai ter uma série de experimentos e vai ser o nascimento do cinema soviético. Aí você fala que cinema soviético existe? Existe. Ele é um dos princípios básicos da montagem, né? Foi lá que fundamentou toda essa concepção de montagem que a gente tem, basicamente, grande parte e fez o debate do cinema político, né? Então, a fala sobre o comunismo,
a história sobre o comunismo, a importância do operariado, enfim, tem uma série de debates políticos que perpassam um momento histórico da soviética, e aí Shin pode falar muito melhor que eu sobre o processo histórico. Eu vou atender basicamente ao cinema, mas esse cinema, ele nasce essencialmente no período histórico que ele está inserido. E aí a gente vai ver, Kuleshov é um dos criadores de um experimento. Aí eu vou passar logo adiante para a gente entender que é o que é feito Kuleshov. Essa imagem é do efeito Kuleshov que ele fez. Ah, não, o efeito da montagem recebeu esse nome, viu? Que é o nome dele. Kuleshov. Aí tem um prato cheio e um ator com cara com nenhuma expressão, né? Aí o segundo experimento, uma criança morta e o ator com a mesma expressão. Aí o outro efeito, uma mulher, dizendo ela sedutora, e também um rapaz com nenhuma expressão. O mesmo ator. Aí você tem que perceber aqui, ó, o experimento de montagem é de relação de imagem, né? Se eu estiver muito rápida, tu fala, viu? Que eu sou assim, acelerada. Mas basicamente o efeito da montagem nesse experimento é isso, né? É o mesmo ator com a mesma expressão e a segunda imagem é que nos traz alguma referência. E aí ele fez experimento com diversos espectadores e na época falou isso, né? Que o ator com o caixão remetia ao sentimento de tristeza. O ator com o prato cheio remetia ao sentimento de fome, né? Vontade de comer. E o ator olhando para uma mulher, mesma expressão, remetia ao desejo. E aí qual é a viagem? É a partir daí que Kuleshov começa a dizer que não é necessariamente a imagem em si que tem um potencial, mas a relação entre as imagens, né? Pode criar o discurso. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, vocês vão ver diversos vídeos. Por exemplo, o videoclipe de Beyoncé. Se vocês assistiram o videoclipe visual de Beyoncé, ela gravou em diversos lugares do mundo, né? Mas o filme parece que foi em um único território. Entende? Então, como a montagem e a relação de imagens nos cria uma sensação de espaço, uma sensação de tempo, uma sensação de sentimentos. Então, é para a gente começar. A oficina é basicamente começar a olhar atentamente para cada plano, para cada sequência, né? E a gente começar a entender para além do que a imagem quer dizer. Do que a imagem quer dizer, não. O que a imagem quer dizer para além do que está lá. É um pouco disso. Mas o que, Larissa? Por fim, né? Eu vou. Por fim, assim. O efeito Kuleshov, a minha provocação para vocês nesse encontro de hoje, né? Eu vou falar um pouco mais de outras coisas, é justamente isso. Faça um vídeo seu olhando para a câmera, né? Inclusive, esse olhar para a câmera diretamente significa a quebra da quarta parede. E aí você vai falar o que é isso? É o ator lembrar para o espectador que ele existe, né? Então, é você olhar para a câmera, né? A gente faz muito isso hoje nos stories, né? Fala para a tela, para a câmera, parecendo que está falando diretamente com os espectadores. Mas a intenção é justamente essa, né? Se cria esse sentimento que a pessoa que está ali passando no Instagram está falando com você. Ô, Mas. Larissa, Oi, oi, pô, aqui. desculpa, Não, Vini. pode ser. Não, eu quero dizer que eu acho isso muito difícil, porque antes da gente entrar aqui, eu estava comentando com você que eu gravei um vídeo também dentro dessa proposta, só que a câmera estava numa posição e eu pouco acostumado, e aqui eu tô, para mim é tentador olhar para onde você está, onde eu vejo sua imagem, que é aqui. Mas se eu passar o vídeo olhando assim, vai parecer que eu sou maluco, que eu estou olhando por nada, porque a câmera está aqui. Então, assim, pode parecer bobagem, mas para alguém que não é do meio, sei lá, é um negócio muito difícil isso. E minha tendência é olhar para onde está a pessoa, ou Sim, os olhos da pessoa, a boca, sei lá, a pessoa. sim. Eu tô falando isso porque, por exemplo, para quem trabalha com imagem também é difícil. Eu sou muito. Eu tenho, assim, tem que fazer um exercício para ficar olhando para a câmera diretamente. Tem várias técnicas, né, que os atores fazem de ficar olhando para a câmera, assim, falando olhando para a câmera, ficar atento. Isso é mais difícil. É o que você falou, é muito difícil. É delicado, porque parece que você está falando. Enfim, é muito louco.
essa coisa de como criar essa atmosfera que tá falando diretamente pra pessoa, né? Tipo eu agora. Eu tava olhando aqui pra tela também. É tentador. Tentador total. Mas aí o que eu ia fazer essa provocação, né? De que as pessoas que assistam, elas façam um exercício. Primeiro definir o sentimento, né? Sei lá. Eu quero definir um sentimento de desespero no meu caso. Eu estou desesperada. Estou. Tem um monte de coisa para entregar? Tem. Aí o que eu vou fazer? Tiro gravo meu rosto olhando para a câmera do celular. Faço isso em 2 segundos, 3 segundos. Depois tiro a foto do número de papéis que eu tenho que dar retorno aqui. Pronto. Seleciono a minha imagem com os papéis e crio essa sensação. Provavelmente vem tristeza, mas desespero também. Então, essa coisa que assim pode os elementos da segunda sequência, que vem depois da imagem, pode criar muitas interpretações, mesmo tendo a mesma imagem, né? Dessa aqui, ó, o ator está na mesma expressão, não há uma interpretação. Então, é um pouco disso que eu quero trazer, assim, de reflexão, porque eu acho que a gente pensa pouco esse momento da edição da imagem, da construção da imagem. E, falando sobre isso, né, Xinda, sobre as redes sociais, a possibilidade de ter imagem, por aí vai, é importante a gente lembrar que o processo de digitalização da imagem, ela passa por um processo grande, né, que vai desde as películas, como isso aqui, né, isso aqui é uma película, que a gente já falou um pouco anteriormente. VHS, quem é da geração de VHS? Você é Chico? A outra você tem quantos anos? A Idade de Cristo. A Idade de Cristo. Eita, então você foi da geração VHS. Rebobinei muita fita e tomei multa por não rebobinar para devolver o filme. Na locadora. E, cara, lá em casa teve um videocassete já mais para passagem para DVD. Um ano, dois, três, sei lá, alguns anos depois fizeram DVD. Mas mesmo assim ainda estava, né, concorrente. Né? As locadoras existiam, então você tinha que rebobinar o filme, porque se você entregasse sem rebobinar, você tomava multa. Né? E não Sim, era sim. legal. Se você demorasse de entregar também, né? Era diária, tinha umas paradas assim. Locadora, para quem não é da nossa geração, né? As locadoras tinham essas fitas VHS aqui, que tá aqui, e tinha todos os filmes. Não tinha essa disponibilidade que tem na internet de ir no Netflix e assim, vou ver cardápio de filmes. Assim, o cardápio era a locadora que dava, né? Às vezes você tava procurando um filme, a locadora não tinha que ir em outra locadora para achar o negócio do filme, era loucura. E tinha Mas, também o negócio da variação do preço. Filme nossa, lançamento era um valor, filme que ainda, né, já tinha passado um tempo era outro valor. filme E aí tinha um dia de dublado e promoção. legendado também, né? Que Filme dublado e legendado também tinha outros valores, né? você tinha que pegar o filme, para pegar o filme dublado, no meu caso, que sempre, né? Porque meu problema com legenda é que ela sempre some antes de eu terminar de ler. Sim, Então, para mim, tinha que ser dublado, né? Então era um tempo. É engraçado, né? Se a gente olha com nostalgia. Hoje ainda, onde eu moro, tem locadora, sim. mas de DVD. De DVD. Eu achei que tinha extinto e eu descobri porque eu precisava achar um filme para passar para os meninos chamado Elo Perdido. Hum. E eu procurei em todo lugar dessa cidade por diferentes meios e não conseguia. Eu descobri que tinha uma locadora, eu aluguei. E para variar, depois de tanto tempo, eu tomei multa, porque eu esqueci dentro do instituto o DVD. E quando eu fui pegar para devolver, já tinha passado uma semana, né? Eita, nós. Mas eu não sabia que tava rolando a locadora, não, sabia? Ah, Ah, pelo menos aqui em feira ainda tem. sim. Mas essa coisa do. Eu tenho. Até. Acho que dá pra ver aqui? Eu tenho até uma fita VHS aqui. Dá pra ver? É. Nada assim. É esse momento de refletir sobre isso, né? Tipo, a VHS, por exemplo, se chama VHS porque é Sistema de Vídeo Caseiro. Então, quando é que começa? Eu não vou falar inglês, viu, gente? Que eu não falo inglês. É Video Home State, alguma parada assim, mas é sistema de vídeo caseiro. E aí, essa possibilidade que tem, né, dos vídeos começar a entrar de fato na casa das pessoas. Não só assistir na TV quando a TV quer passar determinada coisa, mas você ter o poder de escolher, né, o filme que assiste.
Então é uma grande reviravolta e revolução digital o VHS. Né? Eu estou querendo me aprofundar justamente nisso. Isso eu vou estudar e estou estudando sobre isso. E o que você falou, né, dessa coisa da transição do VHS para DVD, do DVD foi para Blu-ray e Blu-ray Jazz, né? O Blu-ray não durou tanto tempo assim também. Já Nasceu, pouco. deu muito fruto, não. Não. E aí, gente, aí vocês vão passar, ah, por que você está falando isso, né? Porque a gente começa a pensar quando é que a gente tem de fato acesso, quando é que as imagens invadem a nossa casa. E é a partir de imagens de movimento, né? Para além da TV, eu acho que tem essas ferramentas, assim, esses objetos que perpassam a memória de muita gente, né? Eu fiz até uma época quando eu estava rapaz, produzir conteúdo demanda muito tempo, né? Eu tentei ser blogueirinha um tempo, mas não rolou não, porque ou eu dou conta do trabalho ou eu sou blogueira. Mas, mas o que acontece? Eu perguntei às pessoas assim, qual foi o filme que você assistiu Sessão da Tarde? Qual foi o último filme que você assistiu no VHS? Nossa, foi uma enxurrada de gente comentando. Você lembra, Tim? Qual foi o último filme VHS? VHS não. Eu, Minha memória é péssima. Eu não sei nem porque eu sou historiador. Minha memória é péssima. deve ser por isso que você foi historiador, né? Traz essa Pode memória. ser. Mas o Agora, VHS. ó, eu não lembro o último que eu vi, mas eu lembro que para minha geração, Sessão da Tarde tinham filmes clássicos. Os Goonies, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Meu Assisti Primeiro esse, Amor. sabia? Ah, meu primeiro amor já. Tinha Curtindo a Vida Doidado, Sim. Volta para o Futuro. Então, assim, Sessão da Tarde e um pouquinho antes, acho que isso é engraçado também. Os filmes de Sessão da Tarde um pouco mais antigos do que esse passavam coisas que eu acho que hoje não passariam em Sessão da Tarde. Lagoa Azul. Não. Sim, Lagoa Azul também eu Acho lembro. que eu Ah, nunca vi a Lagoa Azul com as cenas proibidas. Eu nunca vi, porque eu só vi Sessão da Tarde. Aí falaram pra mim que tinha cenas proibidas. Eu falei, gente, eu nunca assisti esse. esse aí eu também nunca assisti, não. Isso aí não. Mas é porque tinha um negócio daqueles filmes meio década de 80, né? De ter fumar, umas atitudes talvez discutíveis, umas coisas assim que eu acho que era um pouco do final da década de 80, que quando você tá na sessão da tarde, você fica, rapaz, você olhando hoje, você diz, rapaz, esse negócio era para ter passado mesmo. Sim, sim. Existia um processo de essa coisa que você falou, né? Eu vou fumar como um processo de, tipo, não é social, assim, né? De poder, de liberdade. E hoje é outro babado. Que bom, né? Que bom. Mas aí entrando nessa coisa das fitas, né? Voltando um pouquinho das fitas, eu acho que é importante evidenciar que no continente africano tem uma indústria que se chama Nollywood, que é da Nigéria, que é uma indústria que consolida a terceira economia do país, né? Que tem uma sustentabilidade para diversas pessoas, tanto para quem produz, para quem vende, revende, por aí vai. Tem um documentário em inglês que se chama, inclusive, Nollywood. Eu vou tomar vergonha na cara e aprender inglês, né? Já cansei de perder processos assim importantes por conta disso. Mas o que acontece? O que é que acontece na Hollywood? Na Hollywood começa, na época que ela expandiu e dominou muito, tem dois elementos. Primeiro, o acesso à possibilidade de produção de vídeos com VHS, que era muito mais barato do que gravar em película. Né? A gravação em película é muito cara até hoje. Existem pessoas que gravam em película, mas são pessoas que têm acesso a muito dinheiro, né? Pessoas brancas, ricas, né? Outro classe média ou classe alta, enfim, tem uma outra estrutura social, econômica e racial. E o VHS foi o grande pódio, assim, o grande prêmio assim, a grande conquista da gravação. Existia isso, mas existe outro elemento também que em Nigéria, eu vou falar de forma muito superficial, porque é o que está no livro que eu consegui ter acesso, que é que existia um processo também de uma época, né, da, de muita violência urbana, uma parada dessa, assim, que tava havendo vários processos. E aí as pessoas começaram a criar clubes de filme. Não era sala de cinema, era tipo, tinha a sua casa e no fundo da sua casa você faria um clube de filmes. E as pessoas assistiram em VHS, entende? A galera cobrava ingresso para assistir em casa. Quem sabe um dia eu vou ter um clube de filme na minha casa, mas
é essa coisa de pensar essa dinâmica, né? De que as pessoas... Existia um circuito de exibição de filmes em VHS, que não era a sala de cinema, né? Era as casas das pessoas. E eu acho que é interessante lembrar, por exemplo, que o surgimento da TV também foi isso, né? A galera assistir a TV na casa do vizinho, da tia, da família, lá, lá, lá. Então, isso aconteceu com a TV também, mas na Nigéria isso aconteceu muito com os vídeos, né? Esse é um elemento. E o terceiro elemento é os filmes de Nollywood são gravados com os idiomas, né, da população da Nigéria, que é inúmeros idiomas, né? Então, eu não vou saber falar os idiomas aqui, mas eu sei que são muitos. As pessoas, eu sei que a classificação de dialeto, inclusive, é para tentar tornar o que é língua, o que não é, mas assim, eu falo logo em idiomas, porque, enfim. Então, o Nollywood é isso, é gravado nas línguas locais, entendeu? Então, isso ganhou a população. Tipo, a Nigéria é bomba. Assim, Nollywood tem estrelas de Nollywood. A galera quer assistir o filme por causa das estrelas que tem lá. Então, tem todo um sistema de cinema que, assim, bomba. Aí, por que, Larissa, você está falando de Nollywood no meio dessa oficina? Por conta da digitalização da imagem. Então, como a democratização da imagem possibilitou o surgimento de uma indústria e de uma população que dificilmente teria, né, possibilidade de construir sua própria narrativa, como é a Nigéria. Tem questões, né, narrativas, problemáticas, enfim, como tudo. Mas tem essa indústria que é super importante. É isso, Chi. E aí a gente vai para o fim agora, que é essa coisa da oficina de celular. Eu trouxe mãos à obra. Essa oficina eu fiz para o Sesc também, aí eu estou trazendo alguns elementos. Estou trazendo um vídeo, né, que eu fiz. Quem quiser assistir depois tem também lá no Sesc. Mais compacta também, 10 minutinhos. E aí aqui eu falo da estrutura de pensar um filme, né? Pensar um vídeo. E aí eu acho que é até o próprio exercício, que é a primeira ideia. Então não existe nenhuma imagem sem intenção, né? A galera pode até falar, ai meu Deus, quero não falar de política. Há uma intenção, né? Não falar de política há uma intenção também. Então, quero, sei lá, falar sobre o sol. Há uma intenção também. Então, tipo, enfim, pensar qual é a intenção que você quer, né? Quero falar sobre determinada coisa, colocar no papel. Então, acho que existe uma série de coisas hoje na internet que as pessoas já vão lá e gravam, mas de forma geral, colocar no papel é importante, pelo menos funciona para mim. Gravar, eu vou ter o cinematógrafo aqui provocando, mas vocês gravem com o celular mesmo. E por fim, editar. Aí quem já viu esse computador aqui é da década de 90, amarelado. Quem já teve acesso? Tô velho, viu? Tô velho. Eu trouxe vários elementos, né, de lembrar que assim, estamos velhos. É... Eu ia te falar que acho que uma das primeiras máquinas digitais que eu vi ao vivo, eu era terceiro ano na escola, né? Eu estudei numa escola de classe média, Eu e também. aí tinha um colega meu que a gente fez uma viagem, acho que era viagem com um negócio de Garcia Dávila, um negócio desse, e ele levou uma máquina digital. E eu achei aquilo fantástico, pô. Eu não tinha visto, né? Só que era interessante é que era com disquete. Eita! Essa não Então, tá. você botava aquele disquete que hoje, não sei se a galera consegue imaginar o que era. Se é muito pouco em termos de memória o que cabe no disquete, sobretudo comparado Nada. ao que a gente tem hoje. Você Aí botava você- arquivo de texto e já estava lotado assim de disquete. é, então você batia a foto da máquina e ia pro disquete. Eu achei aquilo. Eu nunca vi outra depois disso. Depois disso. Eu vou até acho que meter no sem o Google, né? Pra ver se não tem alguma coisa assim, mas. Então, computador também era assim, com disquete. Gente, computador era muito caro, gente. Muito. Você pagava que nem você paga, a galera paga carro hoje. Eu lembro que o primeiro computador que teve na minha casa, eu acho que minha mãe parcelou, tipo, um Milhares de bocado vezes. de anos, milhares de anos para ter um computador em casa. E mesmo assim, já foi um período um pouco depois, né? Quando Sim, começou a se popularizar mais, assim. Então é doideira, você fica olhando isso e fica lembrando, né? Os meninos não, às vezes não tem noção hoje do que é uma internet de escada, assim. É não. coisa de velho, né? Ficar Espera lembrando, mais né? Ficar de madrugada, esperando dar para conectar horário. nunca. É, É denunciidade, tô é. velho. Eu sou da quase essa idade, então. Eu tenho 30. É, tamo velho, tamo velho, tamo velho. Velho. Que diagnóstico triste. Mas então, eu acho que essa coisa do. Eu acho que assim, o que tem acontecido, Tim, eu acho que inclusive eu estou trazendo esses elementos assim de memória mesmo,
Porque as pessoas só veem o celular hoje, né? Não tá vendo que dentro desse celular tem um tanto de equipamentos, né? Tem um VHS, tem várias coisas que passaram pela nossa geração, né? E que estão hoje na palma da mão. É muito louco isso. Eu tô Não, começando a refletir sobre isso. não, mais uma, né? História de velho, né? É bom ficar registrado. Eu lembro que quando eu estava um pouco mais velho, começou a surgir os MP3, né? Eu E aí também. eu zoei minha mãe, porque eu queria ganhar um daqueles de aniversário. Mas também foi na época que se popularizou mais, né? E aí eu lembro que minha mãe pegou e, acho que para se livrar de mim, me deu de presente de aniversário, né? E era um MP3 que tinha 256 megas. Oi? Cara, eu botei tanta música, eu acho que dava uns 8 CDs, 10, sei lá. Cara, hoje você tem aplicativos que por streaming, né, de música, né? Você nem Sim, se preocupa com a quantidade disso que você tem, né? Então, em um período muito curto de tempo, é, porque, sei lá, é 10 anos, 15 anos, você sim. tem mudanças assustadoras do ponto de vista da difusão da tecnologia, assim, né? É Nossa. impressionante. Agora é isso, são mudanças. A minha questão, inclusive, de. Eu estava refletindo sobre questões do tempo, assim, se há mudanças da estrutura, mas da finalidade não, né? Porque eu fiquei lembrando agora. O papel. Hoje a Netflix ocupa o lugar da locadora, né? Entende? Tipo, eu fiquei pensando nessas relações temporais, assim. O disquete, há mudanças radicais, assim. Mas estruturalmente o sentido é o mesmo, né? Em alguma Sim, medida. armazenar a coisa, né? Isso. É. Ouvir música, né? Sim, sim. Aham. Eu fiquei pensando nisso quando você falou de locadora. Eu nem lembrava mais de locadora, gente. Que nostalgia. Mas voltando aqui do o roteiro, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre indico, assim, quando eu dou oficina presencialmente, e aí faço essa coisa do roteiro, espero sim, que em breve a gente tenha essa oportunidade de se conhecer também pessoalmente também, né? E essa Bem coisa de vacina. perguntar, vamos sim. É o que quero dizer, né? E aí, por exemplo, no filme que eu tenho, e aí eu posso passar para a Shein depois disponibilizar para vocês, que é o Cinzas, que é mesmo o jovem negro trabalhador tem medo da polícia, né? É o que eu queria dizer, né? Que o filme todo, você acompanha a trajetória de um estudante trabalhador e no final ele tem medo da polícia e refletir sobre isso, um pouco sobre isso. Aí depois, como eu vou dizer? Aí foi aí que eu fiz a descrição que está no roteiro, né? Aí o plano 1, rosto de um homem com a luz de giroflex, que é a luz da polícia, rua vazia, rosto do homem acertado com a luz de giroflex. Foi assim que eu disse que o homem estava com medo da polícia, né? Não gritou nem nada. É relação de plano, né? Aquilo que eu tinha dito sobre Kuleshov. Aí o que a Larissa fez? A jovem Larissa. Aqui. Uma cena gravada. Aqui é a memória, né, do filme. Cena 18, eu fiz a história em quadrinho. Depois transformei em gravação de fato. Opa, cadê, Larissa? Ih, gente, eu não botei o filme aqui, mas tudo bem. Mas é basicamente isso, tipo, aqui. Minto, minto. Ah, tá aqui, peraí. Então, assim, essa cena que eu acabei de escrever agora é isso aqui, ó. Oi, cena. Aí eu peguei frame na minha cara. Aí tem a expressão do rapaz, né? Aqui é gravado, tá, gente? Tá no filme. Mas tem a expressão dele e logo depois tem uma partezinha do giroflex da polícia e a rua vazia. Então se cria no filme, e um silêncio, né? Se cria no filme a sensação de medo. Então é basicamente isso, assim. Essa coisa de exercitar as relações entre planos, né? A relação de sentido e por aí vai. Mais do que, Larissa? Aí o exercício que eu deixo é essa coisa de a gente começar a pensar de fato a relação de planos, né? E essa coisa de filmar uma expressão e, e um objeto, uma situação, ou nem filmar a segunda situação, pegar na internet e colar esses planos,
tem uma série de aplicativos, né? Tem o Filmora, tem uma série de aplicativos que esse é o princípio básico da edição. Então vocês peguem e façam esse experimento. Em breve estaremos aí. E é isso, assim. Aí tem umas dicas, por exemplo, de você gravar na horizontal e não na vertical, né? Porque é a vertical que a gente acaba assimilando hoje, né? Tipo, socialmente foi estabelecido a imagem na horizontal, né? Que é a forma que a gente vê também, né? Não é nem socialmente, a forma que a gente vê é tridimensional, mas é mais horizontal, né? Do que vertical. Então, a proporção é 9:16. Então, inclusive, nos aplicativos, que eu estava até dando uma olhada, assim, tem esse formato mesmo, 19:16. Aí vocês percebem, por exemplo, que a tela do celular já foi assim, quadradinha, né? Agora é isso, 9:16. As televisões ficaram 9:16. Mas esse 9:16 é a formatação do cinema, né? Da tela do cinema. A TV, em um momento, foi isso aqui, ó. Quadradona. 4x4. Então, a gente vai começando ganhando a imagem, ganhando de fato as salas da nossa casa, né? Tem TV, velho, que é o tamanho da parede da pessoa, né? Então, a gente entender esse potencial que ainda tem a TV. É isso, Chico, que eu tenho Ah, de informação. maravilhoso. Deixa eu ver. Você tá aqui ainda? Tá. Deixa eu diminuir. Eita, tá você de novo. Como é que eu faço? Não compartilhar mais. Né? Parar. Pronto. Estamos. Aí. Ah, foi maravilhoso, Larissa. Eu, eu queria, eu acho que eu quero, para a gente terminar, e queria uma pergunta que acho que é simples, que é, bem, quem está te assistindo, sobretudo os estudantes, queria que você falasse assim, como foi esse processo de você aprender essas coisas, onde é que tem locais em que possamos aprender essas coisas hoje, é, e como é o trabalho com isso, o mercado de trabalho, tem espaço, não tem, as dificuldades, enfim. Porque acho que além de pegar essas suas dicas, essa história para tentar se expressar, fico pensando assim, talvez a gente bolar atividades na disciplina de história, de sociologia, enfim, para que a galera possa se expressar com essas diferentes linguagens, mas também talvez um desses estudantes possa resolver se enveredar, então queria que Sim. você pudesse comentar um pouco sobre isso. Então, nossa, quando é que eu comecei a fazer Eu nunca pensei em fazer cinema. Acho que a primeira frase que as pessoas se espantam. Eu nunca pensei em fazer cinema, não era meu sonho, não era nada disso, seria mentira. Eu sempre tive um contato com as artes, né? Meu avô era restaurador de imagens, então eu sempre tive um contato. Chega a me arrepiar agora, porque, tipo, eu acho que só hoje eu tô me dando conta da, da relação e de conexão que eu tive com meu avô. Meu avô faleceu já tem um tempo, assim, já tem uns 6 anos. Ele tinha uma relação de cuidado comigo, né? Meu pai faleceu, ele tomou conta de mim e por aí vai. Então, hoje eu falo assim, meu avô era restaurador de imagens e hoje eu trabalho com imagens e eu falo, nossa, tipo, que caminho você enveredou, né? Mas, então foi muito esse contato com as artes do meu avô, assim, que eu comecei a entender, assim, eu quero fazer artes. Mas a realidade é nua e crua. Eu comecei a provocação não tinha ninguém. Meu avô era história de imagem, mas ele era carteiro, na real. Ele vivia, sobrevivia, ele era carteiro. Então, não efetivamente, não tinha nenhuma perspectiva familiar que vivia de artes. Eu falei, eu não posso fazer artes. Eu posso fazer como hobby. Então, teve uma época também que a galera ficou nessa, né? Larissa, faz como hobby. Aí foi aí que eu fiz várias provas para designer, né? Falei, não, design é mais indústria, né? Eu vou conseguir trabalho, por aí vai. Mas não foi bem assim. E na época a UFRB, que é a faculdade que eu sou formada, abriu concurso, ou abriu a disciplina na época que era vestibular, nem existia o Enem, era uma coisa explorada. Era assim, existia o Enem e o vestibular, não era unificado. Eu fiz vestibular, nunca fiz Enem, inclusive. Eu fiz o último vestibular, foi em 2008, 2009, por aí. E entrei no cinema. Chegando lá na UFRB, eu tive contato com o movimento de estudantes negros, o Núcleo Acofena, que foi assim o divisor de águas da minha vida, de entender quem era eu, né? Eu nunca me considerei uma mulher branca, eu tenho a melanina mais clara, mas eu sempre fui deslocada, literalmente, né? Mas nunca fui branca, né? Não tem nem conceito. Tipo, mas foi lá que eu, de fato, me entendi, me compreendi como mulher negra e que eu tinha um papel importante,
ou não é nem importante, é responsável, né? Tudo que eu tinha feito ali, eu de fato tinha que ocupar uma vaga para além de ser só uma estudante. E foi ali que eu entendi que o cinema era uma ferramenta. Houve algumas tensões também, porque o cinema é extremamente classista, machista, tudo os listas. É o cinema, branco pra caralho, muito branco. E foi ali que eu conheci Zósimo, né, Bubu, que é um dos primeiros cineastas negros do país, não lá, na UFRB, mas o núcleo fez com que eu pensasse assim, quais são os negros do cinema, né? Onde tem pessoas parecidas comigo? E aí foi aí que eu fui pesquisar e conheci o Zósimo. Aí eu fui atrás do encontro de cinema negro, parei no Rio de Janeiro, foi assim, foi isso. E foi a partir daí, aí eu fui uma das fundadoras do coletivo Tela Preta, que fez um debate na universidade, né, tipo provocações, mas muito fundamentada nos estudos que o Núcleo Cofena apontava. E por outro lado, entender assim, ó, se o cinema é dito que não é para mim, vamos fazer que ele seja para nós, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que tem uma fala de Vilma Reis que fala muito disso, né? Assim, é dizer para o outro, esse espaço não é seu, né? Esse espaço me cabe também. Então o núcleo fez com que a gente comece a reformular o espaço conceitualmente e isso precisa ser estudado, né? Ser estudado, literalmente. Foi a época que eu era mais fominha, assim, de estudo e por aí vai. E acho que mas isso foi muito importante para blindar, né? A presença, porque o curso de cinema. Agora, eu acho que menos. E conversando com as pessoas, eu acho que menos. Mas eu era a segunda turma de cinema. Eu fui a segunda turma de cinema. Então, eu tinha muitos elementos assim de pensar, pô, eu não conheço, né? Eu não conhecia Glauber Rocha. Eu ouvi falar, mas nunca tinha assistido um filme de Glauber Rocha. Eu não sabia quem era Godard, né? Tipo, como é Antonioni? Não é Antonioni? Não. Enfim, Godard. Tem um monte de nomes, assim, de caras que, assim, nossa, eu não conheço nenhum deles. Então, precisava sentar a bunda e estudar, né? Aquela coisa assim, preciso dar conta, né? Dessa bagagem que não é minha. Então, é isso. Mas, por outro lado, foi esse divisor de águas, assim, na minha vida. Mas eu acho que essa junção do contexto cachoeira, o universo que é a cachoeira, agradeço muito a cidade, a universidade e o núcleo, assim. Eu acho que eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse o apoio de outros estudantes, assim. Eu acho que eu não seria eu, assim, sabe? Talvez eu teria sido esmagada mesmo, assim. No sentido de construção social, né? De construção racial, enfim. Mas foi ali também que eu comecei a debater, assim, e entender que, assim, eu posso ser uma diretora de cinema também, do meu jeito, da minha forma, né? Com nossas ferramentas. Mas hoje, para mim, hoje tá menos, mas no período foi muito difícil, porque, assim, assumir um lugar de poder é muito delicado, né? Porque as pessoas dizem que não é seu lugar, e você passa a acreditar que não é também. Aí só terapia para resolver. Aí terapia, psicólogo, e é isso. Então, eu fazer cinema foi essas tensões todas, eu fiquei grande parte debatendo sobre a representatividade no nível de discurso, mas fazendo filme também. Esse filme que eu tenho, que eu vou mandar para vocês, o Cinzas, ele é de uma política afirmativa no campo da cultura, foi que me possibilitou. Eu ganhei um edital do Futura também, ali foi divisor de águas também. Eu literalmente não esperava da repercussão que teve o Lápis de Cor. Mas hoje, né? E eu acho que agora, quando a pessoa 30, né? 29 para 30, a pessoa fica assim, cheia de reflexões e mais decisiva também. E eu acho que a arte do fazer, para mim, tanto que eu me chamo realizadora, né? A arte do fazer, assim, eu acho que eu tive um processo muito longo do meter a mão na massa, né? Fiz um monte de coisa, assim. E hoje pensar um pouco mais, né? Eu acho que a gente precisa ser remunerado pelo que a gente faz, de fato, né? E pensando tudo isso, assim, né? Estruturalmente mesmo. Mas fazer cinema é isso, essa dor e delícia, né? Também foi um espaço que eu encontrei pessoas fantásticas. Mas o mercado de trabalho, ele é você, por exemplo, o que está acontecendo hoje na pandemia, né? De várias pessoas prestarem serviços ou não ser contratadas, a diminuição de carteiras de trabalho, por exemplo, né? De assinatura de carteira de trabalho, o sucateamento, isso já acontecia com o audiovisual há muito tempo. Por exemplo, eu nunca tive uma carteira assinada, mas eu presto muito serviço. Então, essa coisa do empreendimento, eu acho que na área de audiovisual funciona. Mas para outras áreas, eu acho muito delicado. Entende? Como é que você vai falar para assistente social ser empreendedora? Não presta serviço. É outro tipo de serviço, mas o audiovisual,
eu tenho uma empresa, por exemplo, né? Um ME, mas você pode ter um MEI, né? Então, acho que é você entender o que é que você tem de serviço e o que é que você oferece como serviço. Desde a faculdade eu ofereço serviços, mas eu hoje, assim, do ano passado para cá, eu fiz meu primeiro plano de negócio. Então, esse lugar do empreendimento não é porque existe existe hoje um uso do palavra empreendimento para sucatear o mercado de trabalho. Isso é fato. Mas para o mercado de trabalho audiovisual, eu acho possível. Entende? Porque, por exemplo, tá sempre rolando filme, ou tá sempre rolando prestação de serviço. Por exemplo, eu estou tratando de 3 clientes. Eu entrego o produto para o cliente e recebo minha grana. Agora, sou eu que tenho que me preocupar com, por exemplo, a minha seguridade, se eu ficar doente, como é que vai ser. É difícil, é. Mas eu acho que é um campo possível, sim. É um campo é, super possível de viver sobre. Eu tenho 10 anos que vivo do audiovisual, né? Então, desde 2000, assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar dentro da universidade, não como cinema. Eu era monitora de cineclube, eu era monitora de tudo que é projeto, eu era monitora. Mas de lá para cá prestar serviços, né? E sempre prestei serviço com uma edição, assim, também de vídeo, só que eu não era esse lugar assim, ai meu Deus, é o lugar que me dá prazer. Mas hoje é um lugar que eu estou começando a entender que é um lugar que eu gosto, né, de fazer. Agora, assim, não dá, eu acho que talvez uma das coisas é, não, por exemplo, eu não vivo de cinema, eu vivo de audiovisual. O cinema é a cereja do bolo, né? Então eu acho que talvez entender um pouco disso, assim, certo, eu vou fazer cinema, mas como é que eu vou viver de cinema? É, assim, nem as empresas grandes vivem de cinema. Não, a gente não conhece, por exemplo, grande parte vive de publicidade. A O2, por exemplo, que é de Fernando Meirelles, que fez Cidade de Deus, vive de publicidade, vive de pós-produção. Entendeu? Eu tô falando de que gera grana. Então a gente precisa começar a pensar de forma estratégica, assim, como, beleza, eu vou estar nesse campo, mas como é que eu posso me sustentar dentro desse campo para além, né? Para além disso, assim, eu acho que tem um pouco dessas reflexões, assim, é o que eu trago, assim, teve um coletivo de Vitória da Conquista, que me chamou para trocar ideia. Eu falei, e eu fui real, assim, eu acho que assim, sentar e fazer planejamento, né, de como vai sustentar esse coletivo, assim. Ou então como é que vai operar esse coletivo. Essa coisa do planejamento, parar para pensar como vai funcionar, né? Porque é o que eu acho que o audiovisual tem muito isso, dessa coisa da autonomia. Essa palavra autonomia, ela é real no audiovisual. Tipo, se você não for uma pessoa que tem iniciativa, seja autônoma, você não consegue se manter no mercado, né? Você não consegue. E eu não estou no mercadão. E isso é importante colocar, né? Eu não estou no grande mercado. Né? Eu sou o mercado para. Eu presto serviço para movimento social, organização de mulheres. Quero prestar para o mercadão? Quero. Mas a gente entende como é que o mercado opera, né? Então, acho que a gente precisa começar a entender também um pouco disso, assim. Mas é isso, o mercado de trabalho. Mas, por outro lado, também é um mercado, assim, ao mesmo tempo, é um mercado milionário, né? É um dos mercados. O game e o audiovisual são os grandes mercados da cultura. Então, a gente precisa, por exemplo, tem eventos de negócio, né? Então, as pessoas falam para mim como se eu fosse só criadora, a cineasta também. E não entende esse jogo que está por tudo que está por trás, para além de ser, né? Então, por exemplo, tem que ter. Eu quero fazer meu longa, eu não tenho longa-metragem. Quem vai financiar meu longa? Eu vou ter que fazer um meu longa de celular, entende? Então, essas provocações todas, eu acho que a gente precisa começar a pensar para entender que o mercado audiovisual vai para além do vídeo, né? Da internet, por aí vai. É possível, mas essas coisas, assim. Aí, debater mercado, fazer plano de negócio, são coisas assim, eu, Larissa, fazer. Mas também você pode ser um profissional de prestar serviço. Tem uma galera da elétrica. Ele vai lá, faz o filme, faz a parte elétrica, recebe o dinheiro dele por diária e tá tudo lindo. E a diária de cinema não é a diária que a gente conhece, assim, é muita grana às vezes, né? Fazer uma série para exemplo, sei lá, quem vai, uma produtora da Netflix vai receber por semana, não recebe por mês. É muito dinheiro, gente. Tipo, entende? Eu acho que tem um pouco de pensar assim, o que eu quero nesse mercado também. Porque tem gente que é produtora, tem gente que. Então é um mercado muito grande, múltiplo. Então é entender como você se encaixa nesse mercado. Você pode ser uma empresa, mas você pode também ser um profissional que presta serviço para a empresa. E é possível de se viver. Eu acho que é isso, assim. É possível viver sobre, assim. Eu tenho visto que
eu tô vivendo melhor do que muita gente que fez outras áreas, assim, sabe? A galera que fez, tipo, da minha escola, que fez direito, fez não sei o quê, tipo, eu tô de boa, assim, tô vivendo. Tô, e Que tô bom. feliz, assim, também, né? Com o processo, assim, né? Às vezes dá louca, normal também, jogar os papéis pra cima e falar assim, ah, eu vou embora. Mas é normal também. Ah, muito legal. Eu pode dizer que, você falando assim, cara, fiquei pensando que depois dessa experiência da pandemia aqui no Instituto, seria maravilhoso ter uma profissional dessa no quadro dos institutos. Porque, cara, meu Deus do céu, a gente corta um dobrado das coisas e aí seria bem legal, né? Seria uma peça importante para o sistema educacional como um todo. Opa, alguém me escuta aí, hein? Hein? Vamos fazer esse edital. Mas, Larissa, por te agradecer, foi super legal o contato, te conhecer, super divertida. A oficina foi bem legal, tenho certeza que quem assistir vai gostar, especialmente esses ser humaninhos, meus anjos, eu tô morrendo de saudade. Vão gostar também, eles gostam de vídeo, de fotos, acho que vão aprender bastante. E antes de me despedir, queria passar a palavra para você se despedir, fazer as considerações finais. Gente, primeira coisa, agradecer vocês, Tim, pela paciência e o cuidado completo, assim. Em real, a gente pode fazer muitas outras coisas. Quando eu tô pensando em fazer alguns cursos mais formato, mais técnico mesmo. Quando eu tiver, eu vou acionar você, então se prepare. É, é, faça o exercício, assim, de fato, assim. Não precisa, mas se vocês postarem o exercício, marquem, né? O IF Baiano, não é isso? O NEAB também. E o Olhos Abertos, que é a minha produtora, que a gente consegue, de fato, rastrear vocês. Espero, mas marquem mesmo. Se não fizer exercício, também compartilhem o vídeo, né? E é isso. Acompanhe também as atividades do NEAB, do Novembro do Negro. E agradeço imensamente. Assim, os filmes eu vou passar para Shin, qualquer coisa você. Eu acho que o Lápis de Cor já está disponível já. O Cinzas, eu acho que tem um link que dá para disponibilizar. Mas é isso. Estamos aqui. Valeu, gente, muito obrigado, boa noite e acompanhe todas as nossas atividades. Valeu, beijão. Beijão, tchau, tchau. Tchau.